Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O baixo crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro no terceiro trimestre do ano deixou muita gente desanimada com as perspectivas da nossa economia para 2013. De olho no futuro, hoje conversamos com o economista Roberto Luiz Troster, que é doutor em economia pela USP e ex-economista-chefe da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Muito obrigada, Troster, por estar conosco. Mas faz sentido esse desencanto de tanta gente gerado pelo PIBinho do terceiro trimestre? Sim e não, né? Como diz aqui, nem sim nem não, muito pelo contrário. Por um lado, sim. Quer dizer, o nosso desempenho é muito fraco. Se a gente compara, por exemplo, com o desempenho do Chile, do Peru e da Colômbia, o Brasil crescer menos do que ele, quando ele tem muito mais potencial, é uma coisa que preocupa. O Brasil pode muito mais do que eles. Então, esse é o sim decepcionante. Dois, o potencial do Brasil é muito grande. Quer dizer, você tem que fazer alguns ajustes na política econômica e você consegue crescer. O Brasil foi o país do milagre, pouca gente lembra disso, mas o Brasil era o país do milagre, da mesma forma que a China e a Índia agora estão nos holofotes. O Brasil já viveu isso e tem todas as condições para ser isso de novo. Então, eu acho que a gente tem que olhar. Segundo, às vezes, a política econômica demora um pouquinho, quer dizer, o efeito das políticas às vezes demora. Então, da mesma forma que a gente teve uma surpresa para menos em 2012, pode ser que a gente tenha uma surpresa para mais em 2013. Mas, Troster, o governo Dilma teve um empenho muito grande, né, na questão do enfrentamento de efeitos da crise, que estava lá recrudescendo, Europa, Estados Unidos, aquela coisa toda, para ter conseguiu ultrapassar da maneira como o presidente Lula conseguiu. Ela baixou pacotes, medidas aí para a atividade econômica, para a produção industrial e deu o PIBinho. Então fica aquela indagação, o que é que emperra uma trajetória sustentada no desenvolvimento do Brasil? Modelo econômico, uma resposta simples. E vamos por partes. A recuperação em 2008 aconteceu ou por causa do governo ou apesar do que o governo fez. Quer dizer, o que acontece? Quando um governo, imagina que a gente vai viver só um ano, o governo começa a gastar mais, isso aumenta a demanda, aumenta o produto, mas acontece que depois de um ano vem o outro ano, e vem o outro ano, e vem o outro ano. Então, um governo que olha só para esse ano começa a se esgotar muito, quer dizer, aumentou um ano com mais consumo, né, mais gasto. Aí no outro ano você tem que pagar esses gastos e gerar um pouco mais. E é isso que explica o Brasil, em relação aos nossos pares na América Latina, ter um desenvolvimento inferior? Não diria é um modelo? Pares, é o modelo, sim. Eu dividiria o mundo, a América Latina em duas partes. A Cordilheira dos Andes, do lado de lá, Chile, Colômbia e Peru, que estão crescendo 4, 5, 6% esse ano. E do lado de cá, a Venezuela, que por conta do petróleo melhorou, mas o ano que vem vai cair. E a Argentina, quer dizer, você vê que são países, tanto a Venezuela como a Argentina, que também estimulam demanda. E o Brasil está em algum lugar, então, um pé na Argentina e Venezuela e outro pé do outro lado. Ainda não decidiu em qual dos dois modelos ele fica. Dá para falar que nós somos vítimas da crise internacional? Não. Ou é o modelo, as estratégias que são equivocadas? Vamos crescer menos da metade que os Estados Unidos, que está em crise. Vamos crescer um pouquinho mais em 2000, só daqui uns 3, 4 meses a gente vai saber do que os Estados Unidos, do que a Alemanha, que está no furacão da crise, ajudando a Grécia, sentindo todos os Espanha, todo mundo, quer dizer, Brasil é vítima do modelo. Pôr a culpa lá fora é sempre assim. Quando vai bem é mérito do governo brasileiro. Quando está errado, é a crise. Mas isso desde a época do Império, não é coisa de agora. Mas, Troster, tem gente que acha que a presidente Dilma é intervencionista.
e que isso gera uma sensação de insegurança nos investidores, nos empresários. Intervenção sucessiva causa esse receio? É mudanças de rumo, quer dizer, eu acho que um governo tem efetivamente que olhar, que gerir o país, que andar, assim, isso faz parte do papel do governo. Mas ela é intervencionista? Você acha isso? Há um exagero? Ou ela é uma pessoa que age porque está convicta e buscando caminhos? Olha, então vamos por partes. Eu acho que ela interfere sim. Algumas intervenções são para ajudar o país, os setores, as empresas, e outros para ajudar os empresários. Empresários sempre pedem coisas para se proteger. Então, quando você pede subsídios, barreiras protecionistas, isenções, quer dizer, são empresários míopes que vão lá... Querem uma mãezona lá, quer uma proteção. Uma proteção, mas uma proteção burra, porque assim, você resolve o problema no curto prazo, mas fica a questão de que venha o amanhã de novo. Então, nesse sentido, eu acho que é ruim, assim, intervenção que protege industriais. Posso dar uma dezena de exemplos mostrando que isso não funciona na prática. A segunda coisa, eu acho que a Dilma é uma má perdedora. Meu pai sempre falava que maus perdedores são vencedores, né? Então, eu acredito que talvez vendo esse resultado fraco seja até positivo e dê uma mudança na política econômica. Agora, nesse sentido, para nós encerrarmos a entrevista e ficar até uma mensagem para quem nos assiste, olhando para o futuro, 2013 é um ano em que nós devemos entrar temerosos ou podemos ter um ânimo de que a gente consegue um crescimento melhor? Eu acho que em 2013 a gente vai ter uma inflação um pouco alta, assim, 5,5%, 6%, um PIB 4%. Eu errei o ano passado, mas eu posso apostar que a gente cresce. 4%? Está animado. Não, eu acho que tem... Primeiro começa de uma base mais fraca, tem uma série de fatores que pode explicar isso. Mas, assim, para deixar a mensagem, vamos parar de pensar em 2013, vamos pensar em 2020, vamos pensar em 2030, quer dizer, a gente tem que começar a olhar para o futuro. Tanto faz se um ano a gente está abaixo, acima da média, o que a gente tem que fazer é aumentar a velocidade do Brasil. Muito obrigada, Troster. Uma boa noite. Uma boa noite, Maria Lídia. Boa noite para todo mundo.